quais são os cuidados que a gente tem que ter com o paciente diabético? Você fez a anamnese, sabe que o paciente é diabético, ele vai passar por um procedimento. O que você precisa ver? Primeiro, é muito importante que o seu paciente esteja bem alimentado, tá? Paciente que não está bem alimentado não deve fazer procedimento cirúrgico, por exemplo, odontológico. Por quê, gente? Bom, a diabetes é assim, ela causa um aumento da glicemia na circulação. Só que assim, quando a pessoa está fazendo o uso da medicação, pode ser que num processo que ela está fazendo aí, uma cirurgia odontológica, ela sofra um pequeno estresse, ela fica estressada, aumenta o nível de adrenalina, e isso pode fazer com que a pouca glicose que está circundando aí no organismo dela seja usada da adrenalina, né? No caso que é colocar as energias que o corpo provém nos músculos para correr ou lutar, correto? E aí o que acontece? Você fica sem alimentação, a pessoa está nervosa, né? Aumenta o batimento cardíaco, o corpo requer mais energia e a pessoa tem um quadro hipoglicêmico, apesar de ser diabético. Então a alimentação vai evitar que esse tipo de coisa aconteça. Particularmente, eu não faço cirurgia em paciente que não estiver bem alimentado, que não tiver feito uma boa refeição. Se for de manhã, não tiver tomado um bom café da manhã, e se for na hora do almoço, não tiver almoçado. Eu não faço porque você pode ter problema aí, mesmo a pessoa não sendo diabética. Recomenda-se que o atendimento seja matutino, ou seja, seja no período da manhã. Por quê? Existem estudos que demonstram que o índice de insulina na parte da manhã é melhor, é maior. Isso vai fazer com que a pessoa tenha um bem-estar maior durante o procedimento. Então, o paciente que é diabético deve fazer esses procedimentos, né, qualquer procedimento cirúrgico, procedimento odontológico, se tiver muito medo, principalmente no período da manhã. Normalmente, o nível de glicose, não de insulina, os níveis de glicose se encontram-se mais elevados, evitando, né, que a pessoa tenha um período longo aí de jejum. Pacientes com relatos de regime terapêutico, né, mudança de regime terapêutico, pessoal, tem que ter uma atenção redobrada. O paciente ainda não está compensado. Eles estão fazendo testes ainda para poder ver a quantidade de medicação que o paciente vai ter que tomar. Esse paciente é o que mais é preocupante, porque ele pode ter um ataque hipoglicêmico assim do nada. Tanto que o médico manda ele levar uma balinha. Você pode perguntar. Se estiver fazendo controle, começou a fazer controle agora da glicemia, ele sempre leva uma balinha na bolsa, porque você não sabe, ele começa a passar mal, ficar meio zonzo, já come a balinha para dar uma melhorada. E ainda está fazendo o controle da glicemia. Se isso acontecer, gente, fiquem alertas. Se o paciente está começando a tomar medicação agora, essa é uma informação muito importante para você adquirir na anamnese. Já falei que a anamnese é importante? Eu acho que só umas 200 vezes aqui nesse canal, né? Gente, faça anamnese. Você tem que fazer anamnese. Se você não fizer anamnese, você está operando, fazendo o tratamento nas pessoas no escuro. E na anamnese é que você vai saber, você tem diabetes? Já descobri há pouco tempo. Tá fazendo tratamento? Estou fazendo controle, eu estou fazendo teste com a medicação para poder controlar. Ah, beleza, você já coloca lá, né, nas suas cruzinhas, ó, esse aqui, na hora que for fazer a cirurgia, perigoso, tem que tomar cuidado, né? Prestar mais atenção nos sinais e sintomas que o paciente apresentar, observar se ele está reagindo bem conforme você vai fazendo o tratamento, vai conversando com ele para ver se ele está respondendo bem, justamente para evitar um quadro hipoglicêmico. O ideal é ter aquela maquininha que você faz a medição, né, da glicemia na hora, né, aquela que você faz com o sanguinho da pontinha do dedo. Bom, o paciente que tiver aí os níveis de glicose inferiores a 70 e superiores a 200, eles têm um risco, inferior a 70 de desmaiar e o superior a 200 de você ter problemas no pós-operatório. Então, confere um risco ao sucesso do procedimento que você for realizar, se for um procedimento cirúrgico. Se for uma restauração e o paciente for tranquilo, ele não for um paciente extremamente ansioso, um paciente que tem medo de dentista, é possível sim fazer os tratamentos restauradores, limpeza, essas coisas. Agora, o paciente muito nervoso, muito ansioso, muitas vezes nem a restauração é recomendável fazer, sem ele estar controlado.
Muitas vezes o pessoal falava que não era para usar os anestésicos, né, com vasoconstritores do tipo adrenérgico, né, como a adrenalina. Gente, pode usar, sem problema nenhum. O que você tem que se preocupar? Com a aspiração negativa. Faça a aspiração da sua seringa. Se a adrenalina não estiver dentro da corrente sanguínea, não vai causar mal nenhum para o seu paciente. A absorção vai ser lentíssima, porque vai ser via tecidual, vai influir pouquíssimo no grau de glicemia, no grau de insulina do seu paciente. Agora, se você faz a anestesia sem fazer aspiração, que nem a gente conversou na semana passada sobre os equipamentos, como mostrei, né, como é importante você evitar a injeção intravasal. Você fazer a aspiração negativa e tá tudo certo, tá tudo bonitinho, pode usar sem problema nenhum, respeitando, claro, o limite de anestésicos para o peso do paciente. Epinefrina, né, ou adrenalina, possui efeito contrário à insulina, por isso a necessidade de evitar a injeção diretamente na corrente sanguínea. Se ela for para a corrente sanguínea, aí com certeza teremos problemas. Mas, se não, sem problema nenhum, dá para você usar de boa. Como o nosso intuito não é dar uma anestesia na veia do paciente, né, intravenosa, né, então basta apenas que você faça aspiração e faça a sua anestesia local sem problema nenhum. Pode ser utilizado em tratamentos mais leves, né, no uso de soluções anestésicas como a mepivacaína e a prilocaína com felipressina. Não faça extrações com prilocaína e felipressina. Não faça isso com o seu paciente. É um anestésico que dura em média aí 30 minutos de tempo de anestesia. A felipressina, ela tem uma ação vasoconstritora mais vênulas e menos nas artérias. E aí o que acontece? Sangra mesmo. Sangra praticamente a mesma coisa. Eu odeio a prilocaína. Eu não gosto da prilocaína nem para fazer restauração oclusal. Não gosto, entendeu? Eu prefiro usar mepivacaína sem vaso. Porque aí eu não vou precisar de uma vasoconstrição e tudo mais. Mas, é muito ruim, eu não gosto. Nunca gostei. Eu uso em alguns pequenos casos que o paciente é cardíaco, precisa fazer uma restauração pequena, aí você usa. Mas para fazer cirurgia, você não vai enxergar nada, você não vai conseguir ver o que você está fazendo. Não recomendo. Recomendo muito, muito, muito pouco. Vai fazer uma cirurgia, o paciente tem que estar controlado.